Meditar na palavra de Deus e eu quero dizer algumas coisas nesta noite para todos vocês sobre estas questões que tocam em todos nós, que sempre vão acontecer durante este tempo chamado tempo da nossa peregrinação aqui nesta terra. Enquanto você viver neste mundo de Deus, que pelas questões do Éden atualmente jaz no maligno, nós vamos ter que lidar com essa questão das dores, dos sofrimentos, das tribulações. Então a nossa meditação nessa noite é sobre as nossas reações. Eu listei nesse contexto desta palavra as nossas reações erradas ou as nossas reações negativas ao sofrimento. Embora eu não tenha dado um texto lá para o meu irmão, lá da projeção, mas eu vou ler um texto e peço que ele acrescente lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Se você não tem a Bíblia, pega uma carona na Bíblia da pessoa ao seu lado. Se você quiser comprar Bíblia, tem Bíblia aqui na livraria, com desconto. Eu vou ler, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Vamos ler, vamos orar, já lemos a palavra de Deus. Pai, fala conosco através desta tua palavra. Sabemos que, embora o Senhor é o portador da poderosa bênção da consolação, o teu Espírito é Espírito consolador, mas nesta noite, mais uma vez, revela a cada um de nós que o Senhor é esse Deus onisciente, mas não onisciente no sentido de estar assentado na arquibancada do mundo, olhando, apenas contemplando o sofrimento, a dor, as crises que cada um de nós, pequenos, mortais, lidamos, enfrentamos, vivemos. Nós que somos a tua igreja, que cremos em Jesus como nosso Deus, que temos seguido, servido a Ele, buscado a Ele, e também sofremos, e também as águas batem com ímpeto sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pai, fala aos nossos corações, consola-nos nesta noite, intervém nos sofrimentos aqui variados, mas acima de tudo também fala ao nosso coração, traz aquele entendimento, aquele sossego que só o Senhor e só a tua palavra podem nos dar, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, que todos digam amém. Queridos, a reação ao sofrimento é talvez o fator mais determinante para distinguir o tipo e a característica da nossa personalidade. Fala muito, revela muito a maneira com que eu reajo às coisas que nos acontecem na vida. É certo que algumas delas nós entendemos com mais facilidade, porque identificamos
aquele que é o autor daquele problema, que somos nós mesmos. Sabemos que certos problemas que nós vivemos, temos o entendimento, foi porque fizemos alguma coisa que gerou aquilo, ou deixamos de fazer uma outra coisa que poderia gerar para nós uma outra situação. Então nós entendemos, mas também é complexo, e todos nós temos que lidar com uma série de problemas e lutas e dificuldades e dores que nos acontecem sem que nós tenhamos uma participação, uma responsabilidade que seja. As coisas da vida que nos fazem sofrer, as coisas da vida que chegam, que caem sobre as nossas vidas. Então, a maneira como você reage ao sofrimento e problemas vai revelar, vai informar essa característica da sua personalidade. Enquanto algumas pessoas se deixam abater e chegam mesmo ao desespero diante das dificuldades da vida, outras enfrentam as situações ou situações que para você seria assim aterrorizante só pensar em passar. Deixaria você de depressão só quando você começa a pensar se aquele problema, aquela perda estivesse acontecendo com você. Então, algumas pessoas enfrentam estas situações dificílimas e superam o problema e a dificuldade com uma disposição, com uma força, com uma garra que chega mesmo a nos surpreender, para não dizer a causar inveja. Meu Deus, que capacidade que fulano tem, que coragem que fulano tem. Puxa vida, não pensei que a pessoa ia conseguir passar, superar essa pancada da vida com tão rápido, com tanta equilíbrio. Isso acontece. E a pergunta, a reflexão é: por que isso acontece dessa forma com algumas pessoas? Por que as pessoas reagem de forma diferenciada aos sofrimentos da vida? Porque alguns fazem do problema um trampolim para a vitória e outros fazem do problema um escorrega para a derrota. Por que alguns fazem de certos problemas um escorrega ladeira abaixo para uma vida de derrota? Então, obviamente, eu sou pastor, não sou psicólogo, nada contra os psicólogos, só dizendo que eu não sou. Há fatores de ordem emocional, todos nós sabemos disso, há fatores de ordem física, há fatores de ordem disciplinar, de ordem espiritual, que atuam interagindo no nosso interior, na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, levando-nos ao equilíbrio ou levando-nos ao descontrole diante dos fatos negativos que nos acometem. Portanto, vamos procurar nessa noite, com esse tempo aqui, essa meia hora, retirar de reações negativas ao sofrimento ensinos que a Bíblia contém para mim, que estão na palavra de Deus para todos nós. Quero falar de uma reação negativa aos problemas da vida, que é, obviamente, se é negativa, não é a melhor, não é aquela que nós devemos escolher, que é a reação de fugir do problema. Todos nós sonhamos em fugir dos problemas. Todos nós queremos fugir de problema. Queremos uma fórmula, como que mágica, para escapar dos problemas da vida. Como é que eu faço? Alguém me ajude, por favor.
Alguém me diga como que eu faço para fugir desta situação. Obviamente, nós nos lembramos de um personagem bíblico que quis fugir. Aparentemente, ou a princípio, parece que ele quis fugir de Deus, que é o profeta Jonas, que ele quis fugir de uma ordem de Deus. Mas no seu livro, principalmente nos primeiros versículos, nós temos a história da sua angústia diante do problema desafiante que o Senhor lhe colocou, que o Senhor pediu a ele. Sofrendo com o que poderia acontecer ao pregar a uma cidade estranha, a um povo inimigo do povo de Deus, opressor do povo de Deus, a mensagem que Deus tinha para ele, Jonas embarca num navio em direção contrária. Eu imagino que a maioria de vocês conhece o restante da história. Todos nós que somos cristãos, que estamos na igreja, conhecemos a história de Jonas. Até quem não está, não sei se o amigo que está aqui pela primeira vez conhece a história, algumas pessoas. As consequências da fuga do Jonas foram extremamente negativas, para não dizer perigosas, porque envolveu até o risco de vida de Jonas, envolveu até o risco de vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com o parangolé, com o samba, com a questão, com o problema. Podia ter esta consequência desastrosa, não é? Da sua fuga, da sua escolha, da maneira que ele tentou enfrentar aquela possibilidade, que era aquele povo todo que ele queria ver morto, se converter, se voltar para Deus, mudar de atitude, ele ter que chamar aquelas pessoas de irmão. Tomara que não haja ninguém na sua vida que você não tenha o desejo de chamar de irmão. E aí eu vou fazer uma paradinha aqui para que a gente faça essa reflexão, não é? Às vezes a nossa omissão em pregar o Evangelho, em falar de Jesus para aquelas pessoas que nos ferem, para aquelas pessoas que foram usadas pelo diabo para trazer sofrimento para a nossa família, para alguém da nossa família, alguém que agiu de uma maneira e alguém da sua casa morreu. Seu pai infartou por causa de uma situação. E aí nós não queremos, nós queremos que aquela pessoa morra e vá para o inferno, arder e sofrer para sempre. E vai ser pouco. Como que muitas das vezes nós temos esses sentimentos, nós criticamos o Jonas, nós falamos mal desse profeta covarde, que não queria a salvação de Nínive, que pegou um barco e foi numa direção contrária, que fugiu, tentou fugir da presença de Deus. Nós não podemos fugir do sofrimento. Nós não podemos driblá-lo. Quase que eu cleblei a língua lá. Não podemos driblá-lo. Não podemos ocultá-lo em nosso viver. Não podemos disfarçar. Não podemos negá-lo. Não podemos fazer, como muitos sugerem, uma simulação de vida normal, alegre, quando no fundo o coração está em frangalhos por algo que nos atormenta, por algo que nos machuca, por algo que nos acusa. Fingir, comprar, treinar, enfrentar o problema de frente. É isso que nós precisamos fazer. É ruim, foi ruim, machucou, preferia 1000 vezes não passar. Tem isso, né? Faz parte das nossas expressões sociais. Quando nós passamos por certas coisas, nós falamos, eu não quero
essa doença que eu passei para o meu maior inimigo. A gente gradua a intensidade daquela dor a ponto de não querer ela para o pior inimigo. Temos que enfrentar o problema, confessar o erro. Se esse é o problema, tem que enfrentar, querido. Não adianta ficar fugindo, não adianta ficar adiando, não adianta pegar navio para outra direção, não adianta se mudar da cidade, não adianta se mudar do estado, não adianta se mudar do país. Tem que enfrentar o problema, tem que confessar o erro, tem que enfrentar o tratamento médico, se essa for a receita. Tem que enfrentar. Ah, mas é horrível, um monte de coisa é horrível. Mas tem que enfrentar. Né? O que você vai fazer? Rapaz, estou animado, essa semana eu tenho uma cirurgia cardíaca, vai ser maravilhoso. O médico vai me cortar que nem um porco aqui, o peito, vai ser ótimo. Não é assim. Não é assim. Mas tem que enfrentar. Com a graça de Deus, com o ânimo de Deus, com a força de Deus, coração. Mas tem que enfrentar. Senhor, me cura. Senhor, a minha confiança está em Deus, mas eu dou graças a Deus por todo recurso. Você não dá graças a Deus por todo recurso? Eu, quando entro no meu carro para vir para a igreja, eu dou graças a Deus, que eu não tenho que vir a pé. Já pensou se eu tivesse que vir a pé? Se eu não tivesse carro, mas eu ia pegar o ônibus. Ia dar graças a Deus. Reclamar um pouquinho. Está muito cheio. Tem que lutar Muay Thai, Taekwondo para entrar no metrô, no trem. Na verdade, você só precisa ter a estratégia de ficar numa posição estratégica. Relaxa, levanta as mãos e o povo te leva lá para dentro. Não é assim? Não pode resistir. Se você resistir, você acaba no chão pisoteado. Você fica ali na posição estratégia e dá-lhe de Zeca Pagodinho, deixa a turma me levar, a turma leva eu para dentro. Agora, você tem que ter freio, senão você sai pela porta do outro lado. Também tem que ter esses cálculos aí. Mas a gente dá graças a Deus por todos os recursos que de alguma maneira facilitam a nossa vida, potencializam o nosso tempo, mas nós sempre confiamos em Deus. Eu, quando tomo qualquer remédio, eu dou graças a Deus. Está com uma dor de cabeça, aí lá vou tomar lá a dipirona, vou tomar lá o sei lá o quê. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Bota uma potência nesse remédio aí, Senhor. Usamos os recursos, mas nós confiamos em Deus. Enfrentar o tratamento, fazer contato com os credores. Procura quem é que você está devendo. Você não pode viver fugindo. Não pode viver se escondendo. Não pode viver se desviando. Tem que procurar, tem que sentar, programar um acerto de contas. Vou pagar. Devo, não nego, só quero que me dê condição de pagar. Vou pagar. Afrouxa, porque se apertar muito a corda eu vou morrer. Se afrouxa um pouco a corda que eu vou pagar. Me deixa respirar. Isso que tem que fazer. Sentar e pedir perdão a quem ofendemos ou magoamos. Isso é entrar no navio para o lugar que Deus nos mandou. É ir para Nínive. É sentar e pedir perdão a quem ofendemos ou magoamos. Isso aqui é ir para Nínive, é chorar a perda e a tristeza da partida do ente querido, guardá-lo na saudade e seguir em frente, inclusive, muitas das vezes, para honrar a história daquela pessoa, honrar a dedicação daquela pessoa, honrar o empenho daquela pessoa.
Enfim, o que não podemos fazer, o que não pode acontecer com você, é embarcar em um navio para Tarsis, no que se refere aos sofrimentos da vida, aos problemas que caíram sobre você, chegaram, a água que invadiu a sua casa, não importa o nível de invasão dessa água, não importa o nível que ela estragou, graças a Deus, levantamos tudo, só estragou a pintura. Em outras situações, perdeu só o forno do fogão. Aí você isola, só usa até comprar outro, só a parte de cima. Então, mas tem que enfrentar. Segunda reação negativa ao sofrimento, que muitos também tentam, uns procuram fugir, outros tentam esconder-se. Às vezes as pessoas não fogem aos problemas, como no caso de Jonas, mas procuram esconder-se, camuflar-se. É mais ou menos como aquela figura do avestruz que, para não ver o perigo, enfia a cabeça na areia. De uma certa maneira, os discípulos de Jesus fizeram isso. Depois você pode ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 47 ao verso 56, conta a história da prisão de Jesus. E termina de forma triste aquele quadro da prisão de Jesus e melancólica, informando que o texto bíblico, informando que todos os seus discípulos desapareceram, esconderam-se na mata ao redor do Getsêmani. O versículo 56 desse texto que eu citei diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas, a prisão de Jesus. E depois termina dizendo: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Tem um outro texto de Lucas 23, 49, além desse texto, que nos informa, diante da crucificação de Jesus, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo as coisas. Estavam de longe, como quem se esconde, como quem não coloca a cara, não se deixa revelar como sendo parte. Não estou nem citando o caso de Pedro, que foi reconhecido e disse: não, conheço não. Mas diante de certos problemas da vida, muitas pessoas que nós conhecemos, amigos, pessoas do nosso trabalho, e muitos de nós, talvez, nós muitas das vezes tentamos nos esconder. O cristão não pode esconder-se diante do sofrimento. Ninguém pode se esconder, independente da sua fé. Ninguém pode se esconder diante do sofrimento. Não pode olvidá-lo, quer dizer, esquecê-lo, fazer de conta que ele não existe, não pode sublimá-lo, fazer uma técnica mental de dizer: não, isso não é verdade, como se aquele problema não existisse, que às vezes é até a primeira reação do nosso corpo, da nossa mente, diante do impacto de uma notícia. A gente fala assim: não é possível, não acredito. Eu me lembro quando o meu telefone celular tocou e eu fiz uma queimadura no cóccix, na cirurgia que eu fiz, e precisei de uma enfermeira especialista em queimadura, e a pessoa estava na minha casa fazendo um curativo. O que mais foi doloroso na minha cirurgia do coração foi a queimadura no cóccix. E na hora que eu estou em pé e a mulher fazendo um curativo, meu celular tocou, era um pastor me informando que o meu cunhado tinha falecido naquele momento de um infarto.
E a minha primeira reação, diante daquelas palavras, eu que tinha falado com ele, por telefone, 9 horas da manhã, e aí, tudo bem, eu preciso fazer um documento, tá, deixa comigo. 11h30 da manhã, ô Miguel, é o seguinte, eu estou te ligando que o Nélio acabou de morrer. O quê? E eu comecei a dizer, eu não acredito. A minha primeira reação foi de negar. E a Kátia estava ali ao meu lado, no quarto da enfermeira, e não acredito, não, morreu, tal, vê aí, fala com a Kátia. E eu fui saindo assim, quando eu me dei conta que a Kátia estava, e quando eu desliguei o telefone, ela me olhou sorrindo, e disse para mim, o que você não acredita? Então, essa talvez seja o primeiro impacto de nosso, ou seja, a primeira reação da nossa humanidade diante de uma notícia que te pega de surpresa, que você tem, não é possível, mãe, eu não acredito, não disse isso, mas eu acabei de falar com ele, tem poucos momentos que eu acabei de falar com essa pessoa. Então, mas nós não podemos sublimar, não é a negação que vai mudar o fato, não é dizer que ele não existe, isso não devolveu a vida a ele, isso não foi um engano, não foi uma ligação errada, não era outra pessoa com o mesmo nome, era ele. E a pergunta, ela continua, como podemos nos esconder do sofrimento? Se o motivo da tristeza é algum relacionamento rompido, simplesmente desaparecer diante da pessoa atingida ou a pessoa que te atingiu, vai fazer escapar? Se é algum desenlace negativo com o filho, com a filha, pai, mãe, irmão, irmã, tornar-se indiferente, dizer não, como nós dizemos, né? O pai diz assim, para mim, agora você morreu. Agora você morreu para mim. Dizer para o irmão, olha, agora é como se você não existisse. Isso não resolve. Isso não anula o sofrimento, não cancela o sofrimento, não para de doer na hora, não resolve, não é passe de mágica para que o sofrimento seja resolvido ou que ele pare de ser sofrimento. Se é o trauma da morte de algum ente querido, passar e querer a viver como se ele estivesse ainda presente, sem enfrentar as mudanças necessárias, também não adianta. Nós sabemos que há pessoas assim, já há 1 ano, já 2 anos, e vive como se aquela pessoa tivesse morrido. Estou esperando ele chegar, estou esperando ele voltar. Os estudiosos aí, os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos da psique humana, afirmam que este comportamento pode ser de negar, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, pode ser um comportamento gerador de traumas e mesmo reações extremadas ao futuro daquela pessoa, simplesmente porque procurou conviver com um problema ao invés de solucioná-lo, tentando esconder-se ou tentando escondê-lo, enquanto ele pode estar gerando um temporal muito maior no futuro daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Mas uma reação negativa ao sofrimento, e essa talvez seja uma reação mais afeita a nós, que declaramos crer no Senhor e na sua palavra, que é a falta de fé. Eu não tenho tempo para ler, você pode ler depois, conferir depois, Êxodo 14. É impressionante o que nós lemos nesse texto. Êxodo 14. O povo de Israel havia acabado de assistir coisas maravilhosas, tremendas, ocorrerem
a seu favor pela instrumentalidade, o dom, a graça na vida de Moisés e da operação, a manifestação do poder de Deus naquele momento. Um cativeiro de 430 anos havia terminado. Faraó, com todo o seu poder, havia sido derrotado. Os despojos retirados do povo egípcio pelo pagamento do fundo de garantia de trabalho escravo que os judeus prestaram. Saíram por ordem de Deus, orientação de Deus, com joias, com ouro, que os egípcios voluntariamente, entre aspas, diante da última praga, a morte dos primogênitos, diante da tragédia nacional, diante do quebrantamento, do esmagamento que as pragas provocaram, eles cederam tudo sem questionar, sem lutar, já passaram a desejar que aquele povo fosse embora, sumisse. A prova de amor de Deus dirigindo o povo já no início da jornada estava clara na nuvem que guiava durante o dia, no fogo que iluminava a caminhada noturna, e ainda assim, diante do primeiro sinal de perigo, o primeiro indicador de medo e pânico, este mesmo povo tão abençoado dá uma demonstração imensa de falta de fé e confiança no Senhor que os guardava. Reclamaram de Moisés e indagam o porquê os tinha tirado do Egito e, ironicamente, criticam Moisés, dizendo que seria melhor a gente ter morrido lá no Egito. Fico pensando quantas vezes, diante do primeiro sintoma de problema, a falta de fé e a confiança nos aniquilam, nos abatem. Hoje, por acaso, alguém que é meu amigo, ou amigo de um amigo meu, publicou um vídeo na rede social, no Facebook, e eu, que não sou afeito a lutas, não gosto de... Eu gostava de telequete. Você gostava de telequete? Quem gostava de telequete aí? Só a turma de cabelo branco ou sem cabelo, só o pessoal já antigão. Que aquilo era uma brincadeira, aquilo era uma gozação, aquilo era uma farsa. Eu ruía unhas quando entrava o verdugo. Se eu não me engano, o verdugo era mais barrigudo do que eu. Mas essa semana eu vi no Facebook um videozinho de uma briga de rua, não sei se você assistiu isso, pessoas assim cercadas, e aí tinha um mediador lá, e tinha um cara assim, de luva, andando, e tinha um cabeludo, magrinho, e deu 3 cambalhotas para cá, e 3 cambalhotas para lá, e fez, e veio, e rodou, e o outro assim, e ele pulando de lá para cá, e quando ele deu 3 piruetas que caiu assim, o cara deu um soco nele, ele caiu no chão, o cara continuou, acabou a luta. Não sei se você viu esse videozinho. O magrelinha ficou lá, e pum! Aí já saiu pelo meio da multidão, me dá meu dinheiro aí, e foi embora. Eu assisti isso essa semana. Tem muitos de nós que somos aniquilados assim, somos abatidos assim, tão rapidamente, diante de um problema, não é? Por quê? Porque nós duvidamos, porque nós não temos fé em Deus.
Você já parou para perceber, você como cristão, crente, até temos já uma quilometragem de fé, até já temos experiência com Deus. Como que às vezes uma coisa tão pequena nos derrota? Um sofrimento, um desencontro. Como é que aquela falta de crer, de às vezes só nos posicionar e dizer, não, isso vai passar, não preciso nem mexer nada, é só permanecer firme. Nós muitas das vezes sabemos discernir a chuva, não é verdade? Aí você sai, pá, um temporal, não, essa é chuva de verão. Daqui a pouco para, e daqui a pouco para mesmo. Como é que a gente percebe isso? E os problemas nós não percebemos, ou pior do que não perceber que é só uma chuva de verão, passageira, é abrir mão da nossa confiança em Deus, nós que já vimos Deus fazer tantas coisas. Hoje de manhã estava aqui o pastor Edinho pregando, falando sobre as pessoas que, para não abandonarem, para não se afastarem, e eu orei para algumas pessoas aqui, orei para uma pessoa, eu disse, botei a mão na minha cabeça, você lembra de onde Deus te tirou, lembra do que Deus fez na sua vida, por que agora, acontece uma coisa, hoje as pessoas abandonam a fé, por qualquer problema. Não estou dizendo que abandonam a igreja. Eu não quero que ninguém abandone a igreja, essa igreja. Nem quero que ninguém abandone a sua igreja onde está. Eu não chamo ninguém da outra igreja para cá. Não quero que... Mas mais trágico do que sair desta igreja, sair dessa igreja e ir para outra é trágico. Pelo menos para mim. Me provoca abatimento, tristeza. Mas pior do que isso, a pessoa abandonar a fé, abandonar Jesus. Abrir mão, não, agora eu não sou mais crente, agora eu vou embora. Mas o que aconteceu? Então você vai ver uma coisa, por que a pessoa está tão abatida? Porque ela abriu mão da sua, porque eu pensei que Deus, eu nunca pensei que ia passar por isso. Pois é, mas a vida de todo mundo é assim. Tem um menino que foi meio que criado aqui, o Carlos Vinícius. Seu pai é da igreja, seu irmão é aqui da igreja, ele foi para a Alemanha agora, foi morar na Alemanha. E ele veio aqui e me deu um abraço, ele estava frequentando outra igreja aqui no Rio, e ele foi para a Alemanha. E veio aqui dar um abraço, eu falei com ele assim, pois é, Carlos, você guarda uma coisa que eu vou te falar. Nesse tipo de mudança de vida, a gente se prepara para um monte de situações. Agora você vai morar sozinho num outro país. Todos os familiares estão aqui. Ele é solteiro, conseguiu um bom emprego lá, já tem emprego, vai trabalhar, tal. E eu disse para ele assim, você fica atento, porque geralmente a gente tem problemas que a gente não imaginava que a gente ia ter. Eu falei para ele assim, você vai ter saudades profundas de coisas que são a maior bobagem que você tinha aqui. Você se preparou para viver sem família, a gente se prepara para viver de um jeito, mas a gente vai passar por coisas que a gente não pensava que ia passar. A gente vai ter problemas que a gente nunca imagina que seria um problema. A vida é assim. Eu já contei aqui a minha primeira noite de lua de mel, é claro que não em todos os detalhes, mas eu contei aqui que na minha primeira noite de lua de mel, aquele sonho de dormir abraçadinho com a Kátia, foi um problema. Porque eu sempre dormi sozinho, até os meus 24, dormia com a minha vovozinha, quando eu era garoto, na mesma cama. E a solução de vencer o ronco da minha avó era roncar mais alto que ela. Então, mas quando eu me casei, sonho, lua de mel, deitadinho, abraçado. Meu Deus, Senhor, muito obrigado. 10 minutos, 15 minutos. Gente, eu não posso dormir abraçado com ela.
Eu não vou pegar no sono nunca abraçado do lado dessa coisinha linda. Eu tive que dizer para ela assim: você dá licença, em nome de Jesus, não encosta em mim. Porque se você encostar em mim, eu não durmo, eu não consigo dormir. Vai imaginar que isso ia ser um problema. O sonho, hein? O sonho, aquela formosura toda, ao alcance da minha mão. Por favor. E nós tínhamos aquela cama de casal, que é cama de casal que é de solteiro avantajado. Então as camas de casal que é para provocar a união do casamento mesmo. Você esbarra, se você descolar da esposa, você cai da cama, né? Não tem mais cama. Então eu estava falando para ele, a vida é assim, quanta coisa você não imagina. Não imagina quanto problema, a gente não imagina quanta coisa pequenininha nos derruba. Por quê? Porque nós cometemos a falha de não usar, não ter fé. A falta de fé, a falta de crer é uma reação negativa ao sofrimento. Parece que aos grandes problemas a única coisa que tem que ter fé mesmo. Mas tem certos problemas que era para nós termos mais tranquilidade, mas porque nós não cremos, nós somos vencidos. Então, na vida cristã, nós não podemos enfrentar o sofrimento desta forma. O povo de Deus lá no Egito reagiu negativamente ao sofrimento pela sua incredulidade. A incredulidade sempre é uma reação negativa aos problemas, às dificuldades da vida. Nós não podemos fazer isso diante da dificuldade, da dúvida. O nosso primeiro impulso deve ser o de confiar em Deus, de abrir a nossa boca e dizer: eu confio no meu Deus. É ter a capacidade de aguardar a providência dEle. Tantos e tantos são os textos que nos falam sobre isso. Tantas e tantas são as afirmações do Senhor que nos ensinam a esperar, a confiar, a fazer a nossa parte, fazer o que nos compete, orar, entregar nas mãos de Deus para que Ele conduza todo o processo e que a nossa vitória seja alcançada. Quando o povo clamou, o Senhor apenas disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que continue. O que eu faço, pastor? Esse problema. Marcha, continua, não desvia, não para, não retrocede, caminha. Porque você vai chegar na provisão, você vai caminhar. É, acima de tudo, acreditar neste Deus. O tempo está voando e a última reação que eu ia falar, eu vou resumir, é aquele desejo que aconteceu a quem a gente nunca imaginava que ia acontecer. E a ilustração prática disso é que se aconteceu com alguém na Bíblia que eu jamais pensei que poderia acontecer, obviamente que esta reação negativa aos problemas pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um de nós, que é a vontade de morrer, que é o desejo de morrer. Você conhece a história do profeta Elias, servo de Deus, usado poderosamente, e diante de um problema, da ameaça de uma mulher, sim, poderosa, sim, influente, sim, que lidava com espíritos malignos, ocultismo, com essas práticas aí, mas ela não poderia jamais tocar, alcançar, a não ser que Deus o permitisse. Sem a permissão de Deus, ninguém pode tocar na sua vida, nem na minha vida, ninguém. Nem o diabo, nem o inferno inteiro. Na verdade,
quando a luz passa, as trevas correm, não tem como elas enfrentarem ou resistirem à luz de Cristo na minha vida e na sua vida. Mas o profeta Elias é esse exemplo para nós. O que aconteceu no Monte Carmelo, a vitória, foi uma das maiores comprovações do poder de Deus na vida do seu servo diante daquela opressão, daquele sofrimento. Entretanto, Elias pagou um preço para a conquista da sua vitória. E Jezabel, a esposa pagã de Acabe, desejou vingança e começou a perseguir o profeta de Deus. E bastou ela iniciar o seu trabalho de vingança. Você sabe como é que começa isso, né? Começa com a chegada da informação. Você parou para você perceber? Para perceber, não sei se já aconteceu com você, está tudo bem com você, está tudo em paz com você. Aí você recebe uma notícia, uma informação de que alguém está querendo fazer um mal para você. Você percebeu como é que isso te toca? Como é que essa notícia é uma invasão da nossa alma, da nossa psique, não é? Dependendo de quem é a pessoa, no caso de Elias era uma pessoa poderosa, influente, que a gente sabe, a gente fica apavorado. Tem um problema com um vizinho que é meio assim, anda sempre com um volume aqui assim esquisito. A gente fica assustado. Só com a notícia. A pessoa não falou nada, não aconteceu nada. Aí você fica abalado com aquela notícia e você começa a ver, não é não? Você começa, um gato anda no seu terreno, você escuta exatamente o tamanho da bota daquela pessoa que está te ameaçando, né? Porque nós estamos debaixo de uma ameaça. Você não pensa, é o gato. Você logo pensa assim, pô, será que já veio me matar hoje? Então, aconteceu isso com Elias. A gente está aqui falando na casa de Deus, amém, legal, mas não é assim. Quem já sofreu ameaça, quem está debaixo de ameaça de alguém, não é que é poderoso, que você se quiser, se pode tentar pelo menos. Então esse processo começou, que levou o servo do Senhor a desejar a sua morte. Ele disse, já basta, toma agora a minha vida. O cristão não pode proceder assim. O que deve prevalecer para nós é a afirmação bíblica que diz, enquanto há vida, há esperança. Fala para o irmão do lado, não desiste não, irmão. Ah, mas olha, eu não aguento mais. Ah, mas está muito pesado. Ah, esse tratamento está me matando. Esse tratamento não está me curando não, está me matando. É melhor morrer logo. Não desiste. Enquanto a vida, há esperança. Essa é uma declaração da palavra de Deus. Para o cristão, o significado dessa afirmação que se transformou num ditado popular, que as pessoas dizem, até sem saber qual é a fonte dessa palavra. Não, enquanto a vida é esperança, enquanto a vida... Mas na boca de muita gente isso é só palavra da boca para fora, não é verdade interiorizada, não é base de fé, não é base de confiança. Essa é uma afirmação das Escrituras. Para o cristão, o significado dessa afirmação é muito mais profundo do que um ditado popular, um dito popular, uma expressão comum, porque o cristão sabe que mesmo depois da morte, para nós, há vida e há esperança. A vida não termina com a morte, mas começa exatamente aí, é que começa a vida eterna.
A morte não é o fim da festa, a morte é o começo da festa. Sentar e aguardar a morte foi um deslize na vida do profeta, que diante de uma nova prova de sofrimento e angústia, esqueceu-se do poder do Senhor que estava por trás dele. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai levar Elias até Horebe, vai falar com ele, e Elias vai sair dali do Horebe, da presença de Deus, revigorado e pronto para enfrentar novos desafios na vida. Volta e faz isso e faz aquilo, e unge fulano e unge o profeta, volta e vai lá para o teu trabalho. Mas e Jezabel? E Jezabel, já tinha até uma palavra sobre ela, né? Que os cães iam lamber o sangue dela num determinado lugar. Então, conclusão, o que nos compete como cristãos é reagir com coragem e resistência ao sofrimento. Coloca a mão no braço da pessoa do teu lado e fala para ela: aguenta firme, irmão, aguenta firme. Todos nós sabemos que isto não é fácil. Aqui é muito fácil falar. Todos nós sabemos por experiência que não é fácil. Fica inclusive muito difícil e injusto julgar como os outros reagem às difíceis provas em suas vidas. É tolo, precipitado, cobrar do irmão que está apavorado diante de uma prova pequena falta de fé, ou acusá-lo, ou julgá-lo. Essa não é a questão. A nossa questão é, no que vis-a-vis o outro, é incentivar, é encorajar, é encorajá-lo a acreditar, a confiar, a não desistir, a não parar de lutar. Cada um de nós, no fundo do seu coração e nas nossas avaliações, não sei se você tem essa prática de se examinar o seu coração, o seu íntimo com o Senhor, nós sabemos o quanto custa enfrentar esses momentos difíceis e outros que eu não mencionei. Como que é difícil, como que nós somos cercados, atacados. No entanto, o que podemos afirmar pela palavra de Deus nos ensina que diante do sofrimento não cabe para mim, para você, apenas sentar e chorar. A gente pode até chorar, a gente pode até sentar e chorar, mas não pode ficar sentado chorando para sempre. Dizem que o choro é um bom escape emocional, é um transbordar, é um vazar as emoções boas e as emoções ruins, mas não cabe a nós apenas sentar e chorar. Não cabe para nós como crentes fugir ou esconder-se. Não cabe para mim, para você, perder a fé ou desejar a morte. O que cabe para mim, para você, é confiar em Deus, é redobrar o nosso ânimo, é buscar ânimo neste Deus, é seguir em frente, não é parar. Ah, mas não é fácil. Sim, não é fácil, mas se você se determinar a fazer isso, Deus vai derramar toda a graça que você precisa para você fazer isso. Se você se recusar a isso, se você disser e afirmar, como o salmista fez com Deus, eu venço exércitos. Com Deus vai me dar. Você vai experimentar que Ele vai te dar. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso tempo escapou. Eu não posso terminar o culto sem orar por você que está tentado a uma dessas reações, ou que, quem sabe,
está já numa dessas reações. Foi convencido que não adianta crer. Querido, crer é a solução para você. Crer é a solução para esse problema. Crer é a tábua de salvação dessa adversidade. Crer é a porta de saída desse furacão, dessa tempestade, desse ataque, dessa dor. Crer. Buscar ânimo aonde tem ânimo, que é na palavra de Deus. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, não há nada que o Senhor não saiba na vida de cada um de nós. Senhor, não há ninguém aqui que o Senhor não conheça. Não tem ninguém aqui que o Senhor não saiba o que está acontecendo. Que o Senhor não conheça a crise, a dor, a lágrima no travesseiro, os pensamentos no chuveiro, as tentações, o desejo de chutar o balde, virar a mesa, chutar o pau da barraca, pôr tudo a perder, desistir, fugir. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, toca nesta pessoa. Pelo poder da Tua palavra, traz um ânimo, acende novamente esta chama do coração, Pai. Pai, em nome de Jesus. Peço que você, por favor, querido, mesmo que você não conheça esta pessoa, dê a mão a quem está do seu lado, não importa quem está do seu lado, dê a mão a esta pessoa. Você pode dizer para ela: meu irmão, minha irmã, não desista, não desista. Não desista. Meu irmão, minha irmã, não fuja. Fugir não é a solução. Em frente, confiando no Senhor. Firme uma posição. Tome uma posição. Não saia daqui sem decidir que você vai crer. Você vai continuar crendo. Que você vai reagir. Que você vai dizer: não, eu vou enfrentar. Eu vou crer, eu vou orar, eu vou confiar, mas eu vou lutar. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Em nome de Jesus. Antes da gente terminar, antes da gente orar, continue segurando a mão desta pessoa. Vamos cantar juntos esta velha música que nos estimula a vencer, a romper em fé. Vamos cantar cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer. Segura bem a mão do teu irmão. Transmite para ele. Força. Que agradeço me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Dá para cada um dos meus irmãos esta força e esta coragem, essa determinação. Romper em fé, muitas das vezes não é correr na direção da linha inimiga. Romper em fé é crer. Romper em fé é não desistir. Romper em fé é não desejar a morte. Romper em fé é não deixar a incredulidade tomar conta. É continuar crendo a despeito da aparência e da circunstância. Guarda esses teus filhos. Aquele que está aqui enfrentando o que talvez até hoje seja a pior fase da sua vida. Esteja enfrentando a maior crise, a maior dor, o maior prejuízo, a maior amargura. Aquele que está caminhando na beira da depressão. Tamanho o impacto, a tristeza, a mágoa, a dor. Pai, segura esta pessoa nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos. Ela está aqui, ela veio aqui para ouvir esta tua palavra ao coração dela. Ela veio aqui para ouvir esta palavra que ela ouviu do irmão que está do seu lado, dizendo: não desista, não desanime, lute em frente, assuma, confesse, perdoe. Essas são as nossas armas, essas são as armas da fé. Guarda do mal, livra do mal, livra das tentações e ajuda-nos a todos nós, porque todos nós estamos nesta vida, caminhamos neste mundo, estamos tão expostos. Sustenta-nos, guarda-nos, livra-nos da dúvida, livra-nos do inimigo maior, que é a dúvida, a incredulidade. Conserva-nos confiantes e crentes em Ti, na Tua palavra. Nos dá força a nos aplicarmos a esta fé. E abençoa, e opera o milagre, e abre o mar, e capacita esse irmão a andar por cima destas águas tumultuadas. Ó Pai, e derrama maná sobre a vida desses Teus filhos, e faz sair água, provisão, da onde não se imagina que pode ter uma provisão. Faz brotar água da pedra na vida desse meu irmão. Ó Pai, restitui em dobro, opera com graça e poder, e guarda sua alma, seu espírito, seu coração de todo mal.
Ao sairmos daqui, eu te peço, leva-nos em paz, abençoa esta semana, que esta seja uma semana de vitórias, de conquistas, de uma permanência, uma resistência corajosa na fé, Pai, a todas as adversidades, e que o teu nome seja glorificado. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Uma boa noite para você, vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações